Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui diretamente da Adventistas Batista Campus para mais um Pode Crer sobre as lições bíblicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Conosco hoje o pastor Cinderval Santos, que vai falar um pouco sobre as controvérsias em Jerusalém. Vamos recapitular essa lição tão maravilhosa. Prazer tê-lo conosco hoje aqui, pastor. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer poder estar participando aqui do Pode Crer e quero mandar um abraço aí para todos que estão acompanhando, né, esse podcast e também um abraço aqui para os nossos irmãos e amigos aqui Adventista Batista Campus. Ok. Já sem muitas delongas, Marcos fala no verso para memorizar: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Marcos ele cita essa palavra sobre perdão, pastor, e sobre se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, o seu inimigo, o que a pessoa tem que fazer? Pois é, né? É interessante aqui, primeiro o título, né? Controvérsias em Jerusalém. E aí o verso áureo, ele já chama atenção para a questão do perdão, né? Quando você estiver orando, você precisa perdoar. E você vai ver no decorrer da lição que haverá situações aqui que parece que Jesus não usou do perdão. Né? Muito áspero, né? Tipo, com relação à figueira, né? Com relação aos vendedores ali do templo. Mas a gente vai entender o porquê, né? Mas é interessante que o que você me perguntou é que quando a gente vai prestar o nosso culto a Deus, a gente precisa realmente perdoar o nosso irmão, né, e com o coração limpo. A Bíblia diz, vai lá ter com ele se você o ofendeu, ou se ele te ofendeu, faz as pazes com ele e depois vem adorar. Então já começa a controvérsia por aí. Isso. Então, ao mesmo tempo que Jesus fala que a gente tem que perdoar, mas há uma situação que parece que ele não perdoou, né? É aí que você vai entender. Um negócio assim meio diferenciado. Isso. Né? Ok. Em Marcos 2 e 3 está registrado uma série de 5 controvérsias entre Jesus e os líderes religiosos. É que a gente vai já na primeira lição de sábado, pastor. Isso. Quando Jesus chega a Jerusalém, ele agora tem uma série de 6 controvérsias com líderes religiosos. Os 2 conjuntos de controvérsia servem como uma moldura no início e no final do seu ministério terrestre. Cada conjunto trata de questões importantes da vida cristã. As instruções de Jesus, mesmo nessas situações de discussão, ajudam a orientar os crentes nas questões fundamentais da fé e nas questões práticas da experiência cotidiana. Quando os líderes tentavam confrontar a Jesus, confundir, derrotar todo o que Jesus pregava, mas nunca conseguiam. Por quê? Pois é. Essa lição está apresentada da seguinte maneira. Esses primeiros capítulos de Marcos, a gente observa que parece que 3 anos e meio do ministério de Jesus, eles são ali diluídos nesses 10 primeiros capítulos. Mas a partir aqui do capítulo 11, Jesus ele caminha para o fim. Então, Marcos, ele parece que vai dando assim um vislumbre. Ele vai dando um slow motion, né? Sim, vai devagarinho. Isso. Mostrando a brisa. Exatamente. Para que você perceba que Jesus está nos seus últimos dias. Certo. E parece assim que nesses últimos dias realmente ele vai agora ir de frente, né, com a liderança, né, judaica, com aqueles líderes religiosos. Mas é justamente porque era o tempo, era o momento, né? Então, é muito interessante porque por isso que é controvérsia em Jerusalém. Parece que Jesus foi de propósito a Jerusalém, porque ele precisava realmente ter esse embate, contrapor esses líderes religiosos. Isso. Que muitas vezes se opuseram. Muitas das vezes tentaram minar o ministério dele, né? Além de considerar o que os cristãos podem fazer para diminuir o preconceito e falar ao coração daqueles que resistem ao chamado do Espírito Santo. Então, as pessoas, ao se oporem a Deus, além de considerar o que os cristãos podem fazer para diminuir, ele também falava ao coração daqueles que resistiam sempre, né? Apesar dele opor,
o Senhor sempre falava de Exatamente, dessas pessoas. exatamente. Por quê? Por que Jesus ele trata sempre as pessoas assim? Ele admoesta, mas ao mesmo tempo ele tenta salvar. Pois é, o objetivo de Cristo sempre vai ser nos salvar. Então, aparentemente, a gente olha assim o que Jesus está falando com aquele grupo de pessoas, mas ele sabia que aquele grupo de pessoas precisava ouvir aquela mensagem. E talvez um outro grupo precisava ouvir outra mensagem. Então Jesus ele é muito duro com a hipocrisia, né? Ele é muito duro com as pessoas que querem se prevalecer usando a religião ou usando o nome de Deus, mas ele tem um tato maravilhoso com aqueles que se sentem indignos, com aqueles que se sentem rejeitados, injustiçados. Mas aparentemente a fala de Jesus ela está sempre cercada de amor, né, de misericórdia. Só que o problema é o coração. É o coração que ouve aquela advertência ou aquela mensagem e em vez de amolecer, de aceitar, acaba endurecendo mais e resistindo mais. Porque é o coração humano. Né? Isso. O coração humano é feito para questionar, o coração humano a natureza pecaminosa é feita para o coração para não obedecer e não seguir isso. Os princípios do Senhor. O nosso coração já é orgulhoso por natureza, sim, né? Sim. A gente reconheceu os nossos erros, nossos pecados. E imagine Jesus repreendendo aqueles homens que eram líderes religiosos. Porque eles olhavam para Jesus, mas quem és tu? Quem te ensinou? De onde tu estudou, né? Pois é. Tu és mestre aonde? Por que tu está nos repreendendo? Então, para eles era quase que impossível aceitar aquela mensagem. Ok, fechamos sábados, vamos agora para domingo, a entrada triunfal. Quando eu falo assim, entrada triunfal, parece que a história do mundo se transforma, né? Jesus nunca tinha entrado desta forma em Jerusalém. Então, já que eles falaram, mas será que é esse mesmo o Messias? Isso. Ele vem contrapor a nossa lei, a nossa forma de pensar, e agora ele entra de forma triunfal, não é verdade? Metade do relato trata de Jesus enviando 2 discípulos a uma aldeia próxima para buscar um jumentinho, a fim de que ele montasse ao entrar em Jerusalém. Agora eu pergunto, por que Jesus usou, se era uma entrada triunfal, por que ele usou um jumentinho? Pois é, né? Geralmente os grandes reis, quando entravam, né, nas grandes capitais, eles entravam montados ali em cavalos, né, em cavalos brancos ou cavalos ali pomposos, mas também muitos entravam também usando um jumento, um jegue, né? E Jesus ele usa um jumentinho que, segundo a Bíblia, era um jumentinho virgem, na questão de que nunca ninguém havia montado nele. E aí, naquele momento Jesus ele cumpre uma profecia que é do profeta Zacarias, que profetizou 500 anos antes, né? Que diz lá que Jesus, o Messias, ele entraria montado, né, num jumentinho. Então, aquele momento ali, por isso que eu repito aquilo que eu falei, Marcos, ele nos prepara para dizer assim, olha, ele é o Messias, ele é o Jesus. E agora prestem atenção nessa última semana dele, nesses últimos dias, porque isso vai dar o desfecho, né, daquilo que ele vem fazer. Sobre essa entrada, essa pergunta, por que tantos versos são dedicados a essa entrada triunfal, a esse ato de Jesus? Quantos versos da Bíblia? Não, por que? São tantos aqui, como eu falo aqui, por que tantos? Que podemos dividir a resposta em 2 partes. Sim, Primeiro, sim. esse evento mostra os poderes proféticos de Jesus, como você falou. Isso. Já estava profetizado. Ressaltando a dignidade da sua chegada e ligando esse evento à vontade de Deus. As pessoas tinham que passar a vontade de Deus. Esse aspecto da história está conectado em Zacarias 9 e 10, que fala do rei entrando em Jerusalém, montando um jumentinho. Isso remete à entrada de Salomão, não é verdade? Isso. Tem a ver com a história? Tem a ver com a história do Salomão também. Por quê? Justamente para mostrar que Jesus ele é o Messias, ele vem da linhagem de Davi, né? Então a promessa messiânica se cumpre nele. E mesmo assim o pessoal não acreditava, não aceitou. Para aquele grupo que acreditava, foi um momento assim, o ápice, né? As pessoas ali louvando, dizendo hosanas,
né, hosanas ao rei e tal, e que aqui diz que hosana, naquele caso, significava salva-nos agora, né? Ou seja, o rei chegou, ele vai nos libertar, e depois se tornou louvado seja Deus. Então toda essa cena, ela se cumpre da profecia, mas mostra ali que Jesus, ele é o Messias, o filho de Davi, aquele que viria para reinar. Só que o seu reino na questão ali era o reino espiritual e não o reino material, como eles esperavam, que Jesus fosse libertado ali do jugo romano, do jugo físico. Certo. E antes Jesus havia pedido que guardassem segredo a sua entrada, né? Por quê? Pois é, Jesus, ele tem isso, né? Ele tem um tempo certo para cada coisa. Até então, ele disse, olha, não comentem nada, mas naquele momento em que ele entra, é como se ele diz, agora chegou a hora de vocês revelarem quem eu sou, né? Eu acredito que talvez porque se fosse feito antes, é possível que criasse uma situação um pouco, como é que eu posso dizer, não constrangedora, mas talvez uma resistência um pouco maior. Olha, ele está planejando entrar aqui, então vamos tentar impedir isso. Mas aquilo foi acontecendo tão naturalmente que quando as pessoas viram, todas elas estavam ali tomadas por um sentimento de... Você sabe quanto até a segredo, né? Exatamente. A gente tem que ter, antes que as coisas aconteçam, exatamente, a gente tem que ter segredo. Ok, vamos passar agora para segunda-feira. Uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Isso. Qual o significado desses eventos relatados em Marcos 11, 12 a 26, que fala mais ou menos assim: de manhã, vindo de Betânia, apenas 3 quilômetros de Jesus, Jesus teve fome. Vendo uma figueira com folhas, foi até ela para talvez encontrar alguns frutos precoces. Essa ação não seria considerada roubo, mais uma vez. Certo. De acordo com a lei do Antigo Testamento, alguém poderia tomar alimento do campo ou do pomar de um vizinho para saciar sua fome, certo? Perfeito. Mas Jesus não encontrou nenhum fruto e disse, árvore, nunca mais alguém coma dos seus frutos. Aí eu pergunto, foi uma ação bastante estranha e atípica de Jesus, por quê? Pois é aqui que entra... A gente pode ter a lição dessa árvore não frutífera. É isso que é interessante. A gente falou a respeito do perdão. Sim. Né? Jesus, ele está indo para Jerusalém. E agora bastante ríspido ao monte Sião. Aí ele depara com essa figueira, né? Que de longe ele olha, ela estava frondosa, parecia estar com frutos, e quando Jesus ele se aproxima, não havia frutos. E aquilo não é que irritou Jesus, mas ele ficou indignado porque aquilo estava dando uma mensagem falsa para as pessoas, né? Muitas pessoas passavam por ali, viajantes, quem sabe ali esperavam encontrar um fruto, um alimento, e não tinham. Então Jesus, ele lança uma maldição sobre aquela figueira. E naquele momento ele caminha para Jerusalém, ele vai até o templo, e aí no templo ele encontra lá os mercadores, né? Sim. Vendendo, usando o templo para ganhar dinheiro. Ele repreende aquilo, né? Porque a casa de Deus é a casa para a oração, né? Para todos os povos, isso. E ele fala que é para todos os povos, ou seja, até para os gentios, não somente para os judeus. E volta. E no outro dia, quando ele vai a Jerusalém, ele já encontra ali a figueira, os discípulos olham a figueira, ela está seca, né? Ela está morta. Então, a mensagem aqui é o seguinte, essa relação dessa história, que a Bíblia tem, Marcos tem muito história sanduíche. Sim. Ele conta 2 histórias em só uma. E sempre há uma relação. E a relação qual era? Assim como aquela árvore, ela aparecia frondosa, mas não tinha frutos, assim também era aquele templo. Sim. Né? Era um templo bonito, era um templo, mesmo não sendo o mesmo templo que Salomão construiu, porque foi destruído quando Nabucodonosor dominou ali Judá, mas aparentemente era um templo formoso, mas ali dentro havia um vazio. Sim. Porque as pessoas perderam o sentido da verdadeira adoração, perderam o sentido do sacrifício, né? Já era algo mecânico, era algo que, por exemplo, Caifás, ele colocou, olha, nós temos aqui já
a mercadoria para vocês. Então vocês não precisam mais trazer Sim. o sacrifício de casa. Quem compra Chega aqui. isso, compra aqui. Ou então a pessoa trazia, o sacerdote olhava, olha, esse aqui não está muito bom não. Vai ali, tem um outro ali, Pode ser entendeu? mais barato, pode ser mais caro, você escolhe. Isso. Virou mercado. Então Mercadoria. virou mercadoria. Então essa relação que Jesus faz da figueira com aquele templo, porque aparentemente formosos, Sim. mas vazios, sem frutos. A figueira sem o fruto da figueira e o templo sem o fruto espiritual. Eles estavam ali longe de Deus, na presença ali de Deus no templo, mas o coração estava totalmente Interessante, preso à né? ganância. Como Jesus conecta tudo, né, para trazer uma lição espiritual para nossas vidas. Uhum. Na manhã seguinte, voltando para a cidade, os discípulos ficaram surpresos ao ver que a figueira estava seca desde a raiz. Ao explicar o que havia acontecido, Jesus ensinou sobre a oração e perdão e que tudo isso significa. Engraçado, né? Uhum. Interessante, a gente fala engraçado e interessante, porque Jesus passou pela figueira, olhou e viu que ela não tinha frutos, amaldiçoou a figueira, foi no templo, utilizou essa metáfora. Quando eles voltaram, os discípulos perguntaram ao Senhor por que ela foi amaldiçoada, por que ela está seca, né? Por Isso. que o Senhor sempre utiliza dessa forma? Isso. Não, e o interessante aqui, sempre o paralelo do templo, é que Jesus havia dito também lá no templo, ele falou assim, olha, não vai sobrar nada desse templo. Sim. Pedra, tudo vai ser derribado, né? Então agora imagina, os discípulos voltam no outro dia e eles olham a figueira, como Jesus falou, e a figueira morreu, epa, Jesus também falou que o templo não vai sobrar pedra, então isso vai se cumprir, Justamente. isso vai acontecer, né? Então isso era uma forma de Jesus também chamar a atenção deles para o que viria, né? Para o final, para os tempos de perseguição que eles iriam sofrer, Jerusalém ia ser sitiada. Sim. Então, aparentemente a parábola, ela tem esse sentido agora para eles poderem entender, compreender que as palavras de Jesus se cumpriram e vão se cumprir quando ele lançar essa profecia a respeito da sua volta nos últimos dias. Ok, nós estamos participando do Pode Crer, que é o podcast dos Adventistas Batista Campus. Hoje a gente está estudando sobre as controvérsias de Jerusalém. E a gente tem a presença aqui do pastor Cideval Santos, que está discorrendo com a gente sobre esses relatos, sobre o ministério de Jesus. E aí a gente passa agora para terça-feira. Quem disse que você não poderia fazer isso? Que desafios os líderes apresentaram e como Jesus reagiu no dia seguinte à purificação do templo? Os líderes confrontaram Jesus no mesmo lugar. Por quê? Pois é, né? Eles foram repreendidos por Jesus, não ficou bom para eles, né? Porque com que autoridade ele faz isso, né? E agora Jesus ele apresenta a sua autoridade, de uma certa forma, aqui a lição fala assim, né, que Jesus ele enxergou nessa pergunta uma armadilha. Então ele disse que daria a resposta se ele respondesse uma pergunta. Sim, justamente. Então Jesus ele já mostrou a sua autoridade. Lá, quando ele repreende eles. Seria uma pegadinha que eles queriam fazer? Exatamente. Ele já tinha mostrado autoridade, ele falou com autoridade. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que o rosto de Cristo ele muda naquele momento, né? A gente consegue ver ali a glória de Deus no rosto de Jesus naquele momento. Então, agora, quando eles fazem a pergunta, olha, com que autoridade tu faz estas coisas? E aí Jesus disse assim, olha, eles sei o que eles querem que eu diga, né? Se eu disser que é de Deus, eles vão dizer tal coisa. Se eu falar que é minha, e aí Jesus faz uma pergunta. João Batista, Sim. Vocês dizem que ele fazia em nome de quem, né? Sim. E aí, quando eles não respondem, porque se eles falassem que João Batista era só humano, ia desagradar o povo. E se eles falassem que era de Deus, ele ia dizer, então por que vocês não aceitavam a mensagem de João? E aí Jesus pega, então, eu também não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Porque ele não precisava dizer. As obras dele, o testemunho dele já dizia em nome de quem ele fazia aquilo. Muito bom.
Jesus contou também a parábola da vinha e dos lavradores maus. Essa história tem semelhanças com a parábola da vinha encontrada em Isaías 5, em que Deus apresenta uma acusação contra Israel. Todos reconheceriam o paralelo, especialmente os líderes. Por que é citado aqui na lição? Jesus conta essa parábola da vinha dos lavradores maus. Tem conexão com o que Jesus queria mostrar para os líderes religiosos que queriam pegar ele e como se fosse uma pegadinha? Isso, tem a ver, porque é isso que é interessante. Nesses últimos dias de Jesus, ele passa a ser bem direto em quem ele deveria falar e o que ele deveria falar. Então, quando ele fala para aquele grupo de líderes sobre a parábola da vinha, qual era a parábola da vinha? Que um homem, né, plantou uma vinha, e ele colocou pessoas para trabalharem, e aí depois ele mandou pessoas ir lá para ver o resultado, e aí veio o mensageiro dele, então bora pegar, bora maltratar. Aí depois veio, ele mandou o filho, disse, eu vou mandar meu filho, porque poxa, é o filho do dono da vinha, então, mas mesmo assim mataram. Então naquele momento os líderes estavam se identificando, porque essa história da vinha era conhecida, né, lá pelo profeta Isaías também. Então, Jesus estava dizendo assim, olha, vocês vão fazer isso, vocês fizeram isso com os profetas, vocês mataram os profetas que Deus enviou, e vocês vão me matar, porque ele era o filho do dono da vinha. Justamente. Então, isso fez com que eles se indignassem mais ainda, porque é difícil, Eliseu, quando nós, seres humanos, quando o nosso coração orgulhoso, né, endurecido pelo pecado, pelo mal, resiste a reconhecer que estamos errados. Porque quando a gente resiste, a gente fica mais obstinado. Então, quando Jesus ele fala isso para aqueles líderes, eles ficam mais obstinados em matar a Jesus. Deveria ser o contrário. Tipo assim, poxa, Jesus sabe que a gente está planejando matá-lo. Olha o que ele falou para a gente aqui. Não, eles ficam mais obstinados. Realmente esse homem tem que morrer, porque ele está nos afrontando e ele está dizendo quem somos. Sim. Né? E isso incomoda demais, né? É verdade. Eles estranhamente raciocinaram que se matasse o filho, a vinha seria deles. Ou seja, matou Jesus. A religião, porque Jesus ele estava mexendo. Acabaria com o cristianismo, acabaria com o ministério de que Jesus foi. Eles achavam isso? Não, na verdade, eles não queriam perder o status quo deles. Sim. Né? Eles eram líderes, então eles estavam ali em paz com Roma, mesmo sendo escravos de Roma, digamos assim, mas eles estavam bem, porque eles estavam vivendo a vida deles. Era cômodo. Isso, era cômodo, estava tudo bem. Isso, eram respeitados nas praças. Então, quando Jesus ele vem e vai agora, confronta, incomoda. E aí eles têm que acabar com aquele desconforto. Nessa história, Jesus advertiu os líderes sobre o rumo que seguiam. Visto assim, a parábola é uma advertência cheia de amor. Não era tarde demais para mudar e evitar o juízo inevitável. Alguns iriam se arrepender, mudar e aceitar Jesus. Outros não. Interessante é que o pessoal sabia que eles tinham que se arrepender. Mesmo assim, eles sabiam que eles não queriam. Uns aceitaram, outros não. Isso. Isso é importante. Isso é importante. Para aqueles que estão nos acompanhando aí, né, nos assistindo, quando você ouve um apelo de Deus, sempre esse apelo vai gerar uma decisão. E você pode decidir em aceitar ou não. Sim. E quando você decide em aceitar, o teu coração vai ficando mais sensível para outros apelos. Mas quando você decide resistir, você também endurece ele para outros apelos. E era o que acontecia com esses homens. Esses homens eles tinham visto tantas coisas que Jesus tinha feito, por exemplo, Jesus havia ressuscitado Lázaro. Sim. Mas a Bíblia diz que eles queriam matar a Lázaro. Ou seja, eles estavam tão obstinados no propósito que eles queriam dizer, olha, vamos matar Lázaro porque Lázaro é uma testemunha do poder desse Jesus. Eles não conseguiam ver que esse Jesus era o Filho de Deus. Eles estavam realmente cegos e o coração endurecido. Muito bem. Continuamos com o nosso Pode Crer aqui na Adventista Batista Campus. Nós vamos passar aqui para quarta e quinta-feira, que o nosso tempo já está chegando rapidamente, já está passando. E quando fala que os líderes estavam tentando apanhar Jesus de algo que pudesse usar para condená-lo. Em controvérsia,
Eles queriam pegar Jesus em controvérsia e não conseguiam, mas tentaram de todas as formas, né? Tanto o governador romano e o povo para condená-lo. Nessa controvérsia, a questão foi o pagamento de imposto. Naquela época, recusar-se a pagar imposto poderia ser considerado rebelião contra o governo romano, uma ofensa grave. E eles perguntaram para Jesus sobre pagar imposto. E Jesus falou que eles vêm com uma pergunta, né? Ele disse, olha, é lícito pagar tributo a César? Eles queriam que Jesus dissesse alguma coisa que não fosse. Se ele dissesse não é lícito, então, olha, vai lá avisar os romanos que ele está querendo afrontar César aqui, causar uma rebelião. E se ele dissesse que era, ele também, está vendo, ele não obedece à lei de Deus, porque ele está dizendo que a gente tem que obedecer. Mas Jesus, ele foi muito sábio, né? Ele diz, olha, ele pega uma moeda e diz, de quem é esse rosto que está na moeda? Ah, é César, né? Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Você vê a sabedoria do Isso, né? E mostrando esse compromisso que o cristão tem que ter com a sociedade, com o seu Estado, com o governo, né? Mas também com Deus. Olha, o que é imposto, pague. Mas também não esqueça de ofertar, de dizimar, né? De devolver aquilo que é de Deus. Porque senão pode trazer problemas aos cristãos, né? Somos nós. A seguir, houve uma controvérsia sobre a ressurreição dos mortos. Nossa, escrito apenas os 5 livros de Moisés, as escrituras mostram, né? Os sacerdotes que aceitavam como escritura. Os saduceus. Os saduceus, só 5 livros escritos por Moisés. Eles não acreditavam na ressurreição. O cenário que apresentava Jesus era hipotético. Envolvia 7 irmãos e uma mulher. De acordo com a lei de Moisés, para manter a propriedade na linhagem familiar, quando o homem morresse sem deixar filhos, o irmão deveria se casar com a viúva, e os filhos nascidos dessa união pertenciam legalmente ao homem morto. Desacreditando na doutrina da ressurreição, os saduceus apontaram um dilema. Qual é esse dilema? Pois é, o dilema é o seguinte, os saduceus, como eles só usavam os 5 primeiros livros de Moisés, né, eles não acreditavam em anjos e eles não acreditavam na ressurreição. Então, quando eles fazem havia aquela lei, né, que se o filho não morrer, o homem casasse e ele não tivesse filhos, a mulher ela só poderia herdar a terra se tivesse filho. Então, o que se fazia? O irmão daquele homem, ou o parente mais próximo, deveria casar, né, com a viúva, gerar nela filho para que aquele filho fosse daquele que morreu, para que assim possa continuar na posse da terra. E aí eles pegaram essa lei e foram com Jesus e disseram assim, olha, a mulher casou uma vez, aí morreu, veio o segundo e morreu e não teve filhos, com nenhum deles. Lá no céu, ela vai ser esposa de quem? Né? Então, por quê? Porque eles não acreditavam na ressurreição, né? Então, na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Quando Jesus responde a eles, você percebe que Jesus, eu vou até buscar aqui para a gente ler junto. Jesus, ele diz assim aqui no verso 25, pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Sim. Por que Jesus respondeu que eles seriam como anjos? Porque os saduceus não acreditavam nos anjos também. Então Jesus estava dizendo para eles assim, olha, por que vocês estão me perguntando sobre a ressurreição se vocês não acreditam nem em anjos? Se vocês não conhecem, não querem conhecer. Exatamente, não querem saber, né? Isso. E aí Jesus ele continua falando assim, olha, eu sou o Deus dos vivos, eu sou o Deus de Abraão, né, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas a pergunta é, Abraão e Jacó não estavam descansando? Mas Jesus está dizendo assim, eu sou o Deus dos vivos, ou seja, eles vão ressuscitar. Então, de uma certa forma, Jesus estava dizendo para eles o seguinte, eu não vou discutir com vocês sobre isso, porque vocês não querem saber. Primeiro que vocês não acreditam nem em anjos. Não adianta, é perda de tempo. Agora, muitas pessoas pegam assim, eu já vi pessoas falando, poxa, então, lá no céu, eu não vou ter minha família, eu não vou ter a minha esposa, então, pô... E eu não entendo assim, né? O que eu entendo é que Jesus deu essa resposta. Eu sei que lá no céu, quando Cristo voltar, que a gente vai passar 1000 anos com ele, com certeza não haverá casamento. Mas na nova terra, eu não vejo nada que indique que a humanidade não vai continuar seguindo o propósito de Deus, que sempre foi de quê?
de crescer, ser fecundo e multiplicar, né? Então eu não posso também dizer que não haverá, né, na nova terra as famílias, isso, a continuação das famílias. E aqui, na quinta-feira, no resumo, porque, sem exceção, eram poucos os líderes que eram hostis com Jesus, especialmente Jesus, onde ele confrontou a liderança a respeito da adoração no templo. Porque esses líderes, sempre sabendo, eles sabiam que ia acontecer, que Jesus fazia o milagre. Alguns sabiam que ele era o Messias, não queriam acreditar, sempre estavam hostilizando a Jesus. Por quê? Isso é profético. Porque, como eu lhe falei, né, Jesus ele incomodava, né, com as suas mensagens, ele incomodava com a sua postura, né, enquanto eles eram, aqueles líderes queriam ser ovacionados, reconhecidos. Jesus fez tantas maravilhas e pediu segredo, né, muitas vezes não dizia para, olha, não falem nada. Sim. E aqui, nesse de quinta-feira, apresenta um maior mandamento. Por quê? Porque mesmo entre aqueles homens, havia alguns que reconheciam Jesus. E aqui tem um escriba, né, que ele vai até Jesus e faz ali aquela pergunta sobre os mandamentos, né? E Jesus diz para ele, olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a tua força, todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. E aí aquele homem, ele pega e diz, o Senhor respondeu bem, o Senhor respondeu correto. Ou seja, ele reconheceu que Jesus estava certo ao falar aquilo, porque havia um compromisso que os judeus tinham, em que eles se tornavam num contrato responsáveis pelo outro, mas nem às vezes com o contrato eles não estavam cumprindo. Então Jesus ele está sendo ali, ele está dizendo, olha, a lei é essa, você precisa amar a Deus, mas você também precisa amar seu próximo. Respeitar o próximo. É um contrato, né? As nossas relações pessoais, Sim. Elas devem ser vistas como um contrato. Um contrato de que eu preciso cuidar de você, Eliseu, eu preciso cuidar daquele que está ali me assistindo. Não sermos egoístas e individualistas, como Caim foi quando disse assim, o que tenho eu com meu irmão? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Sim. Não, nós sim somos responsáveis uns pelos outros. Então é isso que é amar ao próximo, é você se importar e se colocar no lugar do outro, se sentindo responsável também pelo outro. Para a gente encerrar, como a gente aplica hoje as lições do relato da purificação do templo, todas as lições que tiramos, purificação do templo realizada por Cristo, como na sexta-feira fazer essa pergunta, como que a gente utiliza, como que a gente aplica essas lições hoje para os nossos dias? Se nós fôssemos pregar sobre Jesus hoje para cristãos ou para pessoas que não acreditam em Jesus, não estão vivendo de acordo com os mandamentos de Jesus. Pois é, a lição do templo, né, ela é muito importante porque é uma relação muito clara de Jesus e o templo, ou seja, o Deus Emanuel, o Deus conosco, e o templo que era dele, onde ele deveria ser adorado. E ali, quando Jesus ele faz essa repreensão, como expulsando ali os mercadores, as pessoas que estavam ganhando dinheiro em cima da religião, isso deve ser para nós assim uma advertência para o nosso comportamento, né, com relação à palavra de Deus, com relação à casa de Deus. Hoje a gente vê assim muitas pessoas usando a palavra de Deus como uma forma de coach, né? Sim. Falando de bonito, dando mensagem de otimismo, dando mensagem de aprofundamento. Isso, só para você se sentir bem, né? Pessoas falando assim que Deus você é a fraqueza de Deus, uma série de coisas que não é isso que a Bíblia mostra. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? De estarmos na igreja, em um templo, mas o nosso coração está longe de Deus, porque a gente está só se beneficiando, né? Ou usando a palavra para enriquecer, ou apenas um consumidor. Eu estou ali só consumindo, e eu também só quero ouvir aquilo que me agrada, porque se você ouvir uma coisa que te desagrada, o pastor pegou pesado hoje, eu não gostei, eu não venho mais para essa igreja, você está entendendo?
Então, adaptar a Bíblia, a palavra de Deus, à sua isso. vida, né? Não só Então, a palavra de Deus. isso. Então, quando Jesus ele representa ali expulsando, purificando o templo, ele está querendo dizer para a gente, olha, vê o teu coração, vê o que precisa ser purificado, vê o que tu está trazendo para a igreja, vê o que tu está trazendo para o teu cristianismo, para a tua religião, vê se isso não está te afastando em vez de estar te aproximando de Deus, ou quem sabe tu estás apenas acostumado a uma religião formal, já sem sentido, né? Então essas são coisas para a gente refletir, a gente pode trazer para a nossa vida. Bem, o nosso tempo acabou, foi muito legal essa meia hora que a gente passou junto aqui no Pode Crer. Estivemos hoje estudando sobre as controvérsias de Jerusalém. São tantas, né? Se a gente se aprofundar, vai passar tempo, mas foi tão bom que a gente quer uma segunda vez, né, pastor? A gente voltar para novamente gente conversar um pouco mais sobre isso. Isso vai ser uma honra poder participar novamente. Eu gostaria agora que o senhor desse suas palavras finais e logo após orasse para a gente já agradecer a você que esteve conosco durante esses 30 minutos estudando sobre as lições da Bíblia aqui no Pode Crer. Bem, a gente agradece, né, aqueles que acompanharam aqui o nosso programa, né, o Pode Crer. Quero agradecer a Eliseu pelo convite e que você, amigo, continue acompanhando, né, a programação aqui da ABC e que você continue buscando se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, né, entender essa lição tão maravilhosa que é o livro de Marcos que a gente está estudando e agora caminha já para o final, né, caminha para os últimos dias de Jesus, mas que a gente possa ter essa lição, né? Essa lição importante de que esse Deus, ele cumpre aquilo que ele fala, né? Assim como ele falou com a figueira e aconteceu, ele falou do templo que seria destruído e foi, e esse Deus, esse Jesus, ele também prometeu que iria voltar. Então, se estas coisas se cumpriram, essa promessa também vai se cumprir. Cristo vai voltar e a gente tem que se preparar para estar com ele logo. Vamos orar então? Então vamos orar. Oremos. Nosso Deus e Pai, o nosso muito obrigado por este momento em que recapitulamos esta lição tão maravilhosa do Evangelho de Marcos. Te agradecemos pela Tua palavra e te agradecemos por aqueles que nos assistem e que o Senhor nos abençoe para que o nosso coração possa ser purificado de tudo aquilo que nos afaste do Senhor ou que porventura venha nos trazer algum orgulho em que não merecemos nada, mas que possamos entender que a Tua palavra se cumpre, se cumpriu no passado e se cumprirá no futuro quando o Senhor voltar. Que até lá o Senhor nos guarde e proteja e nos prepare para esse encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos e até a nossa próxima lição.